mulheres de Deus, graça e paz. Seja bem-vinda a mais um sábado de toque de mulher. Esse mês de novembro estamos falando sobre temperamento. Já falamos sobre dois tipos de temperamento, que foi o colérico e o fleumático, o qual usamos como exemplo o nosso apóstolo Paulo e o nosso pai da fé, Abraão. Hoje vamos estar prosseguindo, dando continuidade com mais um temperamento, que é o melancólico, e nosso personagem de hoje será o nosso grande líder Moisés. Sabemos que as pessoas que possuem esse temperamento possuem como característica de ser talentosas, de ser leais, de ser perfeccionistas, mas também de ter um grande complexo de inferioridade, ser introvertidas e depressivas. Vamos estar falando mais um pouco dessas características ao longo do vídeo, né? Moisés foi um grande exemplo, como Deus, através do teu poder, pode trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que se sentem sim ao último biscoito do pacote, aquele que ninguém mais quer. E era assim que Moisés se sentia. Moisés passou 40 anos estudando na escola egípcia, sendo tratado como um príncipe. Depois Moisés passa mais 40 anos no deserto, afastado de todo mundo, cuidando de animais, né, sendo pastor. E com 80 anos Moisés foi chamado por Deus, né? Teve um encontro com o Senhor na sarça ardente, o qual recebeu o convite para ser líder de Israel. E nos próximos 40 anos, Moisés se tornou um dos maiores líderes do mundo naquela época. Nós podemos ver algumas características de Moisés ao longo da Bíblia, e uma delas está em Atos 7, 24 em diante, né? O depoimento de Estevão sobre a vida de Moisés, mostrando alguns talentos dele, que Moisés ele estudou em uma das maiores escolas egípcias, né? Absorveu todo tipo de conhecimento daquela época, mas não se deixou influenciar pelas culturas, pelas as superstições que existia no meio do povo. Moisés ele foi juiz do povo, Moisés foi profeta, Moisés ele foi mediador. Né? Nós podemos ver esses talentos de Moisés no decorrer dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Moisés foi considerado naquela época um dos maiores intelectuais. Outro também característica, Moisés foi abnegado, ele renunciou o direito de ser filho da filha de Faraó. Pessoas que possuem essas características, elas não gostam de muito luxo, elas não por isso, a gente pode ver Moisés, né? Ele deixou de ser um príncipe para ser um servo, e Moisés ganhou muito com isso. Muitas vezes a gente precisa perder algumas coisas para ganhar. E assim foi com Moisés. Ele via o quanto que ele podia ganhar na eternidade dele. Uma outra característica é o complexo de inferioridade, né? Moisés tinha, quando Deus chamou Moisés dizia para Deus que ele não podia, que ele não sabia falar, que o povo não ia aceitar ele. O que ele ia dizer? Que ele não tinha conhecimento. E nós vemos o Deus todo tempo falando com Moisés, né? Moisés, eu serei contigo. Moisés, eu falarei através de você. Dia que o Eu Sou te enviou, através de você, eu vou operar milagres. Foi assim que Deus fez com Moisés, que Deus, né, Deus sempre ele está com os filhos dele. Nós podemos ver isso ao decorrer da Bíblia. Deus sempre está falando, eu sou contigo. Né? Nós podemos ver também isso. Né? Deus usou Jeremias, Deus falou isso para Isaías, Deus falou isso para Ezequiel, Deus falou para Samuel, Deus falou para aqueles 70 discípulos quando ele enviou, né, para levar a palavra dele, que não era para se preocupar com coisa alguma, porque o Espírito Santo falaria através deles. Deus falou para os discípulos, né, na comissão, ao ir por todo mundo, eu serei com vocês até o final dos tempos, né? Deus é fiel. Uma outra característica é a depressão. Nós sabemos que Moisés ele pediu para morrer, né? E nós vemos isso também, essa característica em mais dois personagens da Bíblia, que é Elias e Jonas. Uma outra característica também é a lealdade, né? Moisés, essa característica na vida do melancólico, eles não possuem muitos amigos, mas os amigos que eles têm, eles levam para a vida toda, ele entrega o coração dele, né, para as amizades dele. Moisés ele foi leal com Deus, Moisés ele foi fiel. Nós podemos ver isso decorrer, né, desses 40 anos. Moisés se tornou, né, um grande líder, o povo aceitou ele. Moisés ele renunciou
Nós vemos, né, que Moisés deixou de ser aquele Moisés medroso, aquele Moisés inseguro, para se entregar ao Senhor, para se deixar, né, para se deixar ser usado e guiado pelo Espírito Santo. E que assim possamos, né, tomar Moisés como exemplo nas nossas vidas, que possamos deixar, se você possui esse tipo de temperamento, possui complexo de inferioridade, né, que você possa deixar tudo isso de lado e confiar no Senhor, porque Ele é contigo. Ele é com você em todo o tempo, que você possa deixar suas inseguranças de lado e deixar ser usado e guiado pelo Espírito Santo, assim como Moisés foi. Amém.